Pessoal, muito bom dia. Graças a Deus, né? Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui juntos para aprender de Deus, da Sua palavra, para que a nossa vida possa ser muito melhor. Nós podemos a cada dia fazer com que um dia seja melhor do que o outro, não só depende de nós. Se você olhar para ontem e perceber o que você errou, o que você poderia fazer de melhor, Deus te dá uma oportunidade de corrigir isso hoje. E assim você melhorando um pouquinho a cada dia, você vai ver que no final do ano você vai estar muito melhor, no final da semana muito melhor, no final do mês muito melhor. Então só depende de nós, que nós possamos nos aplicar mais, né, a melhorar a nossa vida. Não precisa melhorar muito, não precisa transformar da água para o vinho. Se você transformar 0,5% durante um dia, 0,5% durante um dia, no final do ano você teria melhorado 150%, ou seja, você mudou da água para o vinho no final de um ano. E é isso que Deus quer, que nós nos aperfeiçoemos a cada dia, né? O conselho para hoje está lá em Provérbios 27:10. E é bem interessante, nós vínhamos falando sobre network, sobre relacionamento, e esse versículo ele dá uma ênfase muito forte disso. Ele diz assim, o 27:10: Não se esqueça dos seus amigos, nem os amigos do seu pai. Quando entrares em adversidade, não corra para a casa do seu irmão. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Isso é muito interessante e muito verdade, né? Quem já passou por situações de adversidade sabe bem o que é isso, né? A gente tem relacionamentos, a nossa família assim, coisas preciosas, né, que Deus nos dá. O relacionamento familiar é algo preciosíssimo, né, que Deus dá para cada pessoa. Nós podemos ter um bom relacionamento com a nossa família, isso é essencial para a nossa vida, para a saúde mental, para a nossa saúde emocional. Mas nós, ao longo da vida, nós vamos construindo elos de amizade, vamos construindo relacionamentos, como falamos durante os 2 dias para trás do network. E aqui Salomão dá um conselho que ele é muito interessante e é prático na vida, né? Ele é prático na vida, né? Ele vai falar a respeito de manter esses relacionamentos, não se esquecer dos seus amigos, nem dos amigos do seu pai. É claro, nós temos que entender aqui, nós estamos falando de tempos, né? Embora isso se vala para toda a vida, né? Mas nos tempos bíblicos isso era muito importante, né? Os relacionamentos interfamiliares eram muito importantes. Não que hoje tenham deixado de ser, mas hoje o desvencilhamento familiar ele é mais patente do que naquele tempo. Mas ainda assim é um conselho muito útil, não? Não se esqueça dos seus amigos, nem dos amigos do seu pai. E no momento de adversidade, você não precisa correr para a casa do seu irmão, porque mais vale o vizinho que está perto do que o irmão que está longe. Então, você ter um bom relacionamento com o vizinho, e olha que isso é uma coisa que normalmente as pessoas deixam de lado, né? As pessoas, eu não gosto de vizinho, vizinho quer saber da minha vida, quer fofocar sobre a minha vida. Mas a Bíblia dá esse conselho para nós que mais vale o vizinho perto do que o irmão que está longe. E às vezes a gente passa por situação que a gente precisa de alguém que esteja ali perto, pronto, né? Então esse relacionamento de proximidade é uma coisa muito importante. Nós precisamos, a nossa vida é uma vida pautada em relacionamentos, né? Eu não canso de dizer isso, a diferenciação entre nós, seres humanos, e toda a outra criação de Deus é a questão do relacionamento. Nós fomos dotados de capacidade de comunicação, e essa capacidade que Deus nos deu de comunicação, ela faz com que nós tenhamos relacionamentos. Tanto é que no início do mundo, quando a gente vê lá, vai estudando o livro de Gênesis, a gente vê a questão do pós-dilúvio, né? Quando o povo pós-dilúvio se reúne em torno de Nimrod, o grande rei Nimrod, e ele começa a construir a famosa Torre de Babel, e tendo um único intuito, né? Falou assim, olha, vamos construir uma torre tão alta que chegue aos céus, vamos marcar o nosso nome para toda a história, vamos ser igual a Deus, nós vamos ter todo o poder e nunca mais água nenhuma, de dilúvio nenhum, vai poder nos atacar. É claro que era uma insanidade tão grande, né? Quando a gente começa a olhar aquilo ali, a gente pensa, uma insanidade, porque se voltassem a ter as águas do dilúvio, se viesse a ter, embora eles são tão burros que Deus já tinha prometido que não teria mais água do dilúvio, mas se viesse a ter águas como do dilúvio, não adiantaria nada de ser aquela torre. Salvaria-se que meia dúzia de pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas perto da humanidade, aquilo não seria nada.
Então, de uma forma ou de outra, era um trabalho inútil, né? Era um trabalho bem vão aquilo que eles estavam fazendo. Mas o que acontece? Eles estavam todos ali, todos com a mesma língua, todos com o mesmo propósito. E Deus, quando ele olha aquilo, ele fala, não, vamos descer, vamos confundir as línguas, porque se o homem tiver o intuito, agora o que ele intentar fazer, ele vai fazer. Então Deus vai lá, mistura as línguas, e o que acontece quando Deus faz isso, que tem aquela chamada confusão das línguas? Começa as pessoas que falavam o idioma de inglês, vamos por assim dizer, começaram a se reunir em grupo, porque eles entendiam o que cada um falava. Assim foram os que falavam francês, o alemão e por aí vai. As variedades de línguas que surgiram ali trouxeram um convívio em sociedade. Aquelas pessoas se afastaram dos demais grupos e foram fazer a sua vida em sociedade. E isso é fundamental para a evolução humana, para que nós possamos chegar onde chegamos hoje. Essa diversidade faz com que nós possamos explorar a comunicação. Com o passar do tempo, é claro que os homens viram a necessidade de aprender a língua do outro para que eles pudessem ter uma intercomunicação, né, que pudessem ter a comunicação internacional e pudessem desfrutar dos benefícios que isso traz. Então, a comunicação é algo essencial. E Salomão vai trazer aqui, já em tempos bem mais modernos do que os tempos de Nimrod, ele vai trazer aqui a essência da comunicação. Ele vai dizer, olha, não esqueça os seus amigos, muito menos os amigos do seu pai. Porque no dia da adversidade não adianta você correr para a casa do seu irmão. É melhor ter um vizinho próximo do que um irmão longe. O vizinho que vai estar ali próximo, você tem comunicação com ele, que você está ativo essa comunicação, vai ter relacionamento com ele, você vai ter ele na hora da adversidade, e a adversidade vem, ela vem para mim, vem para você, e vai vir para todo mundo, sempre teremos momentos de adversidade. Eu, particularmente, na minha vida, já sofri uma situação dessa, eu morava longe da minha família, e minha esposa vivia sozinha, ela e meus 2 filhos em casa, meus filhos ainda eram bem pequenos, e minha esposa teve um problema, teve uma crise, e ali, num apartamento longe, não tinha como fazer nada. Quando ela começou a ter uma crise de ansiedade, quem socorreu ela foi a vizinha, estava ali do lado, e quando ela conseguiu abrir a porta, foi praticamente o que salvou a vida dela, que ela abriu a porta para pedir ajuda, a vizinha do lado, que tinha um relacionamento, ela foi lá e acudiu ela, me ligou, levou ao hospital. Depois do hospital eu fui lá para socorrer e tudo mais. Mas ela está ali. Se ela fosse atrás dos irmãos que estavam ali a 50, 60 quilômetros de distância, sem uma condução, mesmo se tivesse uma condução, até chegar lá poderia ter sido fatal uma situação. Então mais vale o vizinho próximo do que o irmão longe. Isso é uma realidade da vida. E nós precisamos manter isso, manter relacionamentos saudáveis, manter relacionamento com as pessoas de forma saudável. Então, meu conselho para você hoje, sexta-feira, chegando no final de semana, é para você dar uma revisada na sua vida, dar uma revisada aí. Quanto tempo faz que você não fala com aquele seu amigo que estudou junto, que vocês jogavam bola junto, que vocês faziam alguma coisa junto, e com o passar do tempo, talvez porque vocês se casaram, cada um seguiu sua vida, mas vocês deixaram de se falar. Pegue hoje o telefone, mande um e-mail, tenta fazer comunicação, reaproxime esses laços e nunca se esqueça, mais vale um vizinho próximo do que um irmão longe. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima.